Olá pessoal, tudo bem? Gilson Rego, e o nosso tema hoje é os movimentos negros e o discurso universitário. Está acontecendo que algumas pessoas pretas, quando ingressam ou que já passaram pela universidade, elas adquirem a mesma mania e a mesma formatação quadrada deste segmento. Elas querem enquadrar candomblé no discurso universitário, querem enquadrar umbandas, querem enquadrar as diversas forças da natureza também. Se eu tenho um discurso universitário, a minha palavra é a mais importante, a minha palavra é a primeira e a última do processo. O desespero que o racismo deixa sobre nós faz com que várias pessoas pretas, já resolveu 60% dos seus problemas, por ter passado, por estar em uma universidade. É óbvio que, sem sombra de dúvidas, nós temos que estar nas universidades sim, afinal a política de cotas está aí justamente para isso, para incentivar pessoas pretas a estarem participando destes lugares. Porém, a gente está esquecendo de separar as duas realidades que são completamente incompatíveis. O mundo eurocêntrico, na qual a universidade faz parte, e o mundo africano. São dois mundos completamente díspares, mas muitas vezes a gente acha que o discurso universitário ele é universal, ele é o mais correto, ele é o mais importante, ele é o mais verdadeiro do universo. É a partir daí que o MNU, logo na sua formação, ele pega o discurso universitário e vem com o mesmo costume. Prova está que se auto-intitulavam Movimento Negro. E as espiritualidades, os blocos afros, os grupos musicais, capoeira, dança afro, nada disso era tido como era visto como Movimento Negro. Só se auto-intitulava Movimento Negro os pretos e pretas que tinham um discurso mais elaborado de linha universitária e com forte influência marxista, diga-se de passagem. Passou a haver uma rivalidade forte entre os discursistas do MNU e os blocos afros. Chegou até um momento, uma conversa que o vovô disse assim: pô, rapaz, a gente já fez muito mais, já transformou muito mais do que essa galera do Movimento Negro. A galera do Movimento Negro eram os pretos e pretas de discurso de linha de base mais universitária. Então o vovô disse: pô, a gente transformou muito mais. E realmente era verdade. E com o passar do tempo, o MNU foi percebendo que os blocos afro estavam trazendo poderes incríveis. A princípio já forças dos candomblés, passaram a trazer temas sobre as independências africanas, sobre grandes lideranças africanas. Tudo isso o bloco afro passou a cantar, a tocar e a falar. A questão da estética negra, a questão da geopolítica africana, os blocos afros também trouxeram Nzinga, Ranavalona, foi aí que as pessoas começaram a ouvir desses nomes, dessas histórias. Aí o MNU começou a ceder e perceber que verdadeiramente os blocos afros, organizações periféricas populares, estavam fazendo grandes revoluções. Aí o MNU cede nessa questão do discurso universitário e a consequência foi 10 anos de revolução feita pelo Movimento Negro Unificado. Após esses 10 anos, houve a questão de abertura política, né, a formação de outros partidos, entre uma série de questões, mas também houve aquela coisa do você se surpreender com a transformação que está fazendo. O MNU se surpreende e retoma o processo de autodestruição. E uma das consequências fortes nessa autodestruição é, de novo, o crescimento de um discurso de base de linha universitária, vulgarmente conhecido como discurso acadêmico. Se a forma de fazer revolução, o MNU desse continuidade, nós não teríamos as espiritualidades candomblés, umbandas, voduns, inquices, encantados, Xangô, tambor de crioula, tambor de mina. A gente não teria tão esvaziada da conversa
sobre o racismo. A consequência é os opressores invadiram bastante as espiritualidades. Hoje você não consegue travar uma conversa sobre racismo nesses espaços de espiritualidade porque os opressores e as opressoras lá dentro não deixam. O candomblé e todas as organizações correlatas vêm perdendo força porque encheu de opressor e de opressora e a gente não está conseguindo retomar o processo que foi construído já de tempos e tempos atrás. Além disso, nós temos a questão do tráfico de droga. A periferia se organiza em torno do tráfico de droga, também sem o discurso racial, também sem conversas sobre o racismo. Você tem um bocado de preto, um bocado de preta, que faz parte de organização de droga, de tráfico, mas não tem um discurso racial. E aí você tem uma periferia toda que passa a cantar rala tcheca no asfalto, ela quebra a cadeira, ela lasca a minha vida, ela isso, ela aquilo, porque a falta dessa conversa racial, desse discurso racial. Não temos o voto racial também. Você vê que a gente vota nos opressores, inclusive os pretos e as pretas ditos de consciência racial. Nós votamos, na maioria das vezes, em opressores e opressoras. Esse crescimento de discurso de base universitária, vulgarmente e ignorantemente conhecido como discurso acadêmico, ele contribui fortemente com o processo de hipocrisia, com o processo de mentira, com o processo de surrealismo, elucubração e devaneio mental, como se realidade fosse. Por exemplo, não é fácil dentro desse sistema gostar de gente preta, gostar de homem e mulher preto, querer assumir um relacionamento ou querer fechar com pessoas pretas. Não é fácil porque a gente vem desde o útero da nossa mãe sendo formatados para se entregar ao sistema, para dar continuidade ao que o sistema quer, para o processo de autodestruição. É toda uma formatação. A gente poderia chamar de escolha se houvesse 50% de novelas, de filmes, de outdoor, de publicidades, de jornais, de revistas, de escolas, de universidades. 50% a branquitude está como boa, maravilhosa, inteligente, sábia, referência de humanidade. E os outros 50% são pretos e pretas. Então você teria novelas com pretos e pretas, sendo os príncipes, as princesas, as rainhas, 50%. E outros 50% a branquitude. Nosso interior teria um equilíbrio. Então a gente poderia dizer que fazemos escolhas. Teria os dois lados, as duas versões. Mas dentro de nós é construído uma versão. Logo, se a gente acompanha esta única versão que o sistema apresenta, isso não é escolha. Dar continuidade ao sistema não é escolha. Fazer o que o sistema impõe não é escolha. Seguir o que o sistema quer não é escolha. Mas a gente passou a se esconder no discurso universitário. E a partir desse discurso, ficar proferindo frases, palavras, expressões que a gente julga convencer todo mundo, convencer a nós mesmos e convencer outras pessoas. E tem aqueles seguidores e seguidoras que, na verdade, no fundo, são pessoas que ficam seguindo porque eles imaginam assim, olha, de repente aparece um curso, uma pós-graduação, um curso de extensão, fulaninha e fulaninho tá lá, então eu fazendo essa média aqui, concordando com eles em tudo, eu fico bem na fita para quando tiver o curso. São interesses, é jogo de interesse, não é seguidor coisa nenhuma. O nosso corpo, ele vem de setores espirituais, vem também em consonância com forças da natureza, com grupos de ancestralidade, ou seja, meu corpo, seu corpo, ele tem a ver com aquele tataravó, bisavó, trisavó, com gerações e mais gerações que foram e continuam ajudando na construção da nossa vida e do nosso corpo. A falta de coragem de lutar contra o racismo, a gente está chamando de minhas escolhas.
Vários de nós, homens e mulheres pretos, cheios de consciência racial, estamos pegando nossos corpos, que são corpos feitos, como já se falou, a partir de várias constelações. Nós estamos entregando todas essas construções milenares para os opressores. Opressores e opressoras estão cada dia mais fortes porque nós estamos fazendo o processo de entrega. Estamos chamando isso de minhas escolhas. Covardia de escolha. Estamos chamando traição aos ancestrais de escolhas. Ou seja, tem uma mistura de cinismo com mau caratismo, com medo de enfrentamento. E agora, um recado para as gerações que estão chegando, para vocês que estão na faixa etária de 20 anos de idade, hoje, em 2018. Não sejam covardes como algumas pessoas da minha geração. Não sejam hipócritas, fingidos, mentirosos. Quando uma pessoa como o ex-ministro Joaquim Barbosa aparecer em qualquer disputa, vocês sejam honestos e digam: não voto nele porque ele é um preto retinto, ele é escuro demais. Ou qualquer uma mulher. Ele não tem projeto. Ele é de direita. Ele não tem compromisso nenhum com o povo negro. Não façam isso como algumas pessoas da minha geração covardemente faz. E se esconde num discursinho universitário. Tem um livro do Múmia Abu Jamal, um dos Panteras Negras, que está preso, entre vários, tem vários presos. Diz assim: o sistema precisa nos matar muitas vezes. E faz muito sentido o que ele diz, porque quando a gente traz para a ótica da vida do homem negro aqui nesse quadrado chamado Brasil, a gente percebe que nós, homens negros, já nascemos mortos. O que se perpetua na nossa vida são as novas mortes que acontecem. Mas a gente já nasce morto. Então, a gente, como homens e mulheres, pretos, pretas, nós temos várias condenações a partir do racismo. Vocês não precisam ser continuidade da minha geração no sentido negativo, mas façam a diferença. A consciência negra, ela nos traz uma única saída e única alternativa. É a condenação de fechar com o povo preto sempre. Esta é a condenação da consciência negra. Até o próximo vídeo, gente.